Olá, eu sou a Gi. Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Um canal voltado para o autodescobrimento. Sim, porque você vai descobrindo quem é você conforme faz essa jornada. E então você entende que não é as historinhas que a sua cabeça te conta. Bom, eu vou iniciar essa nova playlist aqui no canal, que é um comentário, os comentários sobre o capítulo 1, que eu já postei hoje, o tópico 1, 2 e 3. Então eu vou fazer alguns comentários sobre o título, o significado dos milagres, algumas coisas que me chamaram a atenção. Mas aqui eu já quero deixar bem claro que eu não me coloco em momento algum como professora do curso, né? Estou iniciando os estudos, assim como eu estou compartilhando com vocês aqui, eu também estou nesse processo de iniciar os estudos. E gostaria apenas de fazer alguns comentários com vocês, né? Até para ajudar também nessa busca aí de autoconhecimento, de autodescobrimento, né, como eu chamo. E conforme eu fui lendo aqui o primeiro capítulo, o significado dos milagres, eu circulei algumas das partes aqui que me chamou a atenção e que inclusive faz sentido com algumas outras coisas que eu já estudei. Isso que é o interessante do autoconhecimento, né, do autodescobrimento, porque todas as vezes que a gente começa a estudar alguma coisa, é interessante como, às vezes, os caminhos são diferentes, mas o final, ou seja, o intuito final acaba sendo o mesmo. Eu já identifiquei isso em algumas outras coisas que eu estudei, e esse livro não está sendo diferente para mim aqui. As poucas páginas que eu li, já consegui identificar algumas coisas que eu já estudei que não foi com esse livro. Eu circulei aqui, o número 13. Milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Eu achei muito interessante essa parte aqui. Inclusive aqui no meu canal tem um vídeo já que eu postei, onde eu falo sobre isso, né? É possível mudar ou curar o nosso passado? Tem um vídeo com esse título. E eu achei interessante que ele fala exatamente isso aqui, ó. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. O que eu pude compreender aqui, como estou dizendo, de acordo com as minhas percepções, de acordo com as minhas visões que eu já tenho de autoconhecimento, e estou sempre buscando, né? Sou uma buscadora, assim como você que está aqui ouvindo isso. Eu pude perceber o quanto ele fala algo que eu já vi na parte terapêutica, né? Na parte onde eu estudo isso, né? A gente sempre aprende que o fato, quando ele acontece, aconteceu um fato na sua vida. O fato, ele é somente um fato. Agora, o que faz esse fato se tornar uma traumatização na tua vida ou algo no qual você vai acabar sempre repetindo, né, aquele evento, é a emoção que está envolvida naquele fato. Então, nesse vídeo que eu até gravei e já coloquei aqui, eu falo vídeo, tá, gente? Mas é tudo audiobook, assim. Eu falo sobre isso, sobre a gente voltar lá no passado e desconstruir esse fato. Mas, na realidade, não é desconstruir o fato. É mudar o olhar, a percepção que eu tive daquele fato. E é exatamente isso que está falando aqui. Num curso em milagres, pelo que eu pude entender desse comecinho que eu comecei a ler. Não sei se ficou bem claro, seria como se um evento ele é sempre neutro, né? O fato ele é sempre neutro. Quando eu tiro a emoção, ele é neutro. Mas nós, como seres humanizados, a gente trabalha desse modo sempre adquirindo mais força para a emoção. Ou seja, eu não consigo ver um fato apenas, né? E olhar para aquilo ali neutro. Eu tenho as minhas informações aqui dentro já desse meu HD, desse meu banco de dados, subconsciente, inconsciente. São tantos nomes, né, que a gente coloca para tentar explicar, né?
E então, quando eu lido com aquele fato que aciona em mim um gatilho nesse meu emocional, onde eu já vivenciei algo parecido, desencadeia uma traumatização novamente, né? Eu revivo aquele fato, né? E aqui o que ele nos diz é exatamente isso. Ó. Os milagres são princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. O que seria esse desfazer o passado? Seria eu voltar, né, como num processo de hipnose ou simplesmente de você entrar em estado meditativo e ali você voltar naquele evento e mudar a sua percepção. Se você mudou a sua percepção daquilo, ou seja, você vai desconstruir, você vai derreter aquela ideia, que é o que ele está dizendo aqui, ó. Eles desfazem o passado no presente e liberam o futuro. Por que libera o futuro? Porque você não vai mais carregar aquela ideia de dor, né? Porque se é uma traumatização, provavelmente é uma dor, um sofrimento, né? Então, por isso que libera o futuro. Eu achei muito interessante associado com esse conhecimento que eu já trazia aqui comigo, né? O 22 eu circulei aqui também. Não, perdão, o 19. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eles dependem de cooperação, porque a filiação é a soma de tudo o que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade, não do tempo. Novamente, a mesma ideia dali de cima, né? Porque refletem as leis da eternidade, não do tempo. Porque eu posso voltar, em cada evento, né? Eu vou sempre rastrear essa emoção. Ou seja, comecei a sentir um incômodo aqui, uma sensação estranha. Aonde foi que eu vivi isso a primeira vez? Então eu consigo ir voltando nesses eventos e desfazendo essa dor. Por isso que eu acredito que a forma como eu interpretei, né? Refletem as leis da eternidade, não do tempo. Ou seja, não é só esse tempo aqui agora, né? Talvez que ele esteja falando, né? Seria todas essas informações que eu trago no meu subconsciente, no meu inconsciente. E de onde que vem todas essas informações? De tudo que eu fui guardando, registrando nesse meu banco de dados. O 22 eu circulei aqui também. Ó. Milagres só são associados com o medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Olha que interessante, né? É essa ideia que eu venho falando aqui no canal, já que eu venho compartilhando com vocês, de que a gente precisa lidar com dois mundos ao mesmo tempo, né? O nosso mundo interno e o nosso mundo externo. Por quê? Aqui ele está dizendo isso, ó, tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Por que é tão difícil, né, digamos assim, né? Hoje eu nem considero tão difícil, né? Por que eu vejo muitas pessoas falando sobre autoconhecimento, sobre lei da atração, mudar crenças? Por que as pessoas consideram isso complexo? Exatamente por isso que ele falou aqui, ó. Porque o que os teus olhos físicos não podem ver, para nós, né, para nossa mente, para o nosso ego, ela não existe, né? Isso não existe. Então, como que eu vou modificar algo que não existe? É um tanto quanto complexo, né? É um paradoxo muito que a nossa mente racional, ela não está vendo aquilo, então ela quer nos convencer de que aquilo não existe. E sempre trabalhar o nosso mundo interno. Isso conduz a uma negação da vida espiritual, ele diz aqui. Ó. Exatamente, porque se eu vou ficar focando apenas no que os meus olhos veem, que foi o que ele disse aqui, no que os meus olhos físicos podem ver, eu vou sempre negar a parte abstrata, o espiritual. Então, como que eu vou lidar com esse mundo onde eu tenho que mudar dentro de mim essas informações se eu não acredito nele? É um tanto complicado, né? Por isso que as pessoas têm dificuldade. 24. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte. Olha só. Por que tu mesmo fizeste a doença e a morte? Porque são as nossas ideias, as nossas crenças que nós carregamos.
Se eu acredito que eu tenho isso, né, a forma como eu percebi aquele fato que eu vivenciei, eu vou configurar dentro de mim essa informação. E ele diz aqui, ó, e podes, portanto, abolir ambos. O que seria esse abolir ambos? De novo, é voltar lá naquele início que eu comecei, né, onde ele diz aquela frase, eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Então, se eu posso voltar lá nesse passado e liberar ele, obviamente, o meu presente vai estar livre dessa questão, no caso aqui ele está falando de doença, né? E o meu futuro vai estar liberado, porque eu vou estar vivendo sem essa percepção da vida dessa forma. Aí o que mais que ele diz aqui, ó? Tu és um milagre, capaz de criar como teu criador. Tudo o mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. Tudo o mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Veja bem como que é complexo, né? A gente lidar com isso, né? Porque o que eu tenho que desconstruir é exatamente o que eu tô vendo, o que eu tô pegando, né? Tô aqui com um lápis na mão, com um livro. Exatamente o que eu tenho que desconstruir é o que os meus olhos, os meus 5 sentidos lidam. Por isso que é um tanto quanto complexo. 26. Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Olha só como que condiz exatamente com o vídeo que eu tenho aqui no canal, já que eu tinha postado no início do ano agora, né? Onde eu falo sobre isso. É possível curar ou apagar o nosso passado? Se vocês pegarem ele aqui no canal, vocês vão ver que eu tô falando exatamente sobre isso. É desfazer, ou seja, eu voltar lá naquele evento e mudar a minha interpretação daquilo. Porque a minha interpretação não significa que é. Veja bem, foi o que os meus olhos viram, que é o que ele disse aqui. Os meus olhos viram aquilo, eu captei aquela informação conforme eu acreditei que é. Quando eu digo que é, aquilo passa a ser uma crença para mim, não significa que é. E ele está dizendo aqui, ó, que dá para desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres da expiação. 29, eu também anotei aqui, ó. Milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam, honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. Isso aqui também eu já estudei sobre isso. A ideia é exatamente essa, é a gente nos desidentificar do ego, do personagem. O que seria isso? Essa desidentificação é quando eu digo assim, por exemplo, se alguém me pergunta, quem é você, Giselda? Aí eu vou dizer, meu nome é Giselda, meu pai é o fulano, a minha mãe é a Beltrana, eu nasci em tal cidade, eu estudei em tal faculdade, eu moro em tal cidade, eu sou isso, isso e isso. Veja bem, isso é a identificação que a gente tem com o personagem. E aqui ele está dizendo, ó, curam porque negam a identificação com o corpo. Ou seja, a gente precisa nos desidentificar. Como que eu me desidentifico? Nossa, essa palavra é um pouco complexa. Como que eu me desidentifico da Giselda, do personagem? É exatamente o que está ensinando aqui no livro. É me identificando com o espírito, ou seja, eu tenho que focar no interno, no abstrato, no invisível. A ideia é sempre essa. É isso que eu estou compreendendo aqui. Que a ideia é eu focar que eu não sou somente esse personagem. Eu não sou somente a Giselda, filha do Jair e da Teresa. Eu sou um espírito eterno. Então, assim eu consigo ir limpando essas emoções, né? E retirando essas cascas, né? Que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa vida terrena aqui. Que a gente vai ali, desde o ventre da nossa mãe, né? Absorvendo coisas, né? E interpretando e acreditando e co-criando ali a nossa vida no que ela é até hoje. O que mais aqui? Eu anotei, ó. O número 30 também. Por reconhecerem o espírito, os milagres ajudam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado.
E isso coloca o espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. Ou seja, né? Eu preciso estar no centro da minha vida. Tem até um livro do Bert Hellinger que tem esse nome, né? No centro encontramos leveza. Como que os conhecimentos todos vão se encontrando, né? E ele tem uma finalidade só. A gente ficar no centro da nossa vida é como se a gente não ficasse olhando para as coisas externas. Eu preciso voltar para dentro de mim se eu quiser descobrir quem é a Giselda, certo? Eu preciso mergulhar nesses estudos para eu poder compreender aonde que tudo isso começou, que eu não sou só esse personagem que vai viver aqui tão pouco tempo na Terra, né? Essa experiência humana. 32. Eu inspiro todos os milagres que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas, colocando-te além das leis físicas. Eles te erguem à esfera da ordem celestial. Nessa ordem, tu é perfeito. Ou seja, como que a gente vai acreditar que a gente é perfeito, amado por Deus incondicionalmente, se a gente está identificado com as nossas ações terrenas aqui, né? Com as nossas ideias sobre o mundo aqui, né? Onde a gente julga, onde a gente critica, onde a gente se culpa. Então, a ideia é ir nos limpando de tudo isso, pelo que eu entendi até agora. 33. Milagres te honram porque és amável. Isso aqui é muito interessante, milagres te honram porque és amável. Porque é exatamente isso que acontece no processo terapêutico, quando a gente compreende que aquele fato onde eu estou carregando uma dor, eu vou falar uma dor, tá, gente? Mas é sempre a ideia de um sofrimento, uma questão aí que você carrega. Então, todas as vezes que a gente vai descendo no detalhe, que a gente vai investigando o que acontece para eu estar sentindo, sei lá, vou dar um exemplo aqui de um caso que aconteceu comigo, inclusive, né? Uma doença, né? Vamos falar de uma doença, uma síndrome do pânico que eu tive, né? Passei por isso. Então, o que acontece? Quando você começa a descer no detalhe e investigar profundamente o que é aquela doença que você carrega, né? Você começa a ler, né? No meu caso, eu comecei com Cristina Cairo, Luiz Rey, entendendo as emoções, tá. Então, você começa a ir descendo nesse detalhe, o que você vai encontrar debaixo dessa dor, debaixo desse problema? Sempre você vai encontrar amor. E ele fala aqui, milagres te honram porque és amável. Ou seja, quando você consegue se desidentificar das ideias negativas, você consegue entender que você está passando aquela determinada situação por amor. Depois eu posso explicar melhor isso. Vou continuar aqui. Eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Não precisa nem falar mais nada, né? Exatamente isso. Eles dissipam as ilusões a respeito de ti. Ou seja, quando eu estou sofrendo com alguma coisa, com alguma dor, com alguma doença, eu tenho uma ilusão sobre mim, ou seja, uma ideia errada sobre mim. Uma crença que está me maltratando, que está me destruindo. E quando eu desconstruo isso, é possível perceber a luz em mim. Ou seja, eu tiro dor, mesmo que for uma raiva, tá, gente? Eu já fiz isso em alguns clientes meus, inclusive, comigo também eu tenho isso. Você vai ver que quando você consegue descer lá no detalhe e entender o que aconteceu, qual que foi o fato, a forma como você interpretou, por que você está carregando tudo aquilo, você vai ver que sempre a base é o amor. É por isso que essa frase para mim faz muito sentido. Eles dissipam as ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Os milagres fazem isso com a gente, né? Exatamente isso. Assim, espiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Olha só, que lindo. É exatamente isso que acontece, né? Porque, por exemplo, se você está carregando uma culpa ali, eu, sei lá, acho que eu sou responsável por algo que aconteceu com a minha mãe, por exemplo. Você vai fazer o quê? Espia os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Ou seja, você vai entender que aquilo ali não era nada daquilo que você estava pensando. Você vai dissolver aquilo, derreter aquilo. Ele fala aqui como espiar, né? Espia os seus erros.
e te liberta dos teus pesadelos, porque se aquilo está te trazendo um tormento para a sua vida, pronto, acabou o pesadelo. Quando você consegue dissolver tudo isso. Por liberar a tua mente da prisão, das tuas ilusões, restauram a sua santidade. Perfeito. O que mais? Eu anotei aqui também o 37. Um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Age como catalisador, quebrando a percepção errônea e organizando-a adequadamente. Isso te coloca sobre o princípio da expiação, onde a percepção é curada. Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. Por que ele fala aqui, ó, que até que isso aconteça, é impossível, né, o conhecimento da ordem divina? Eu compreendi assim, que a gente não consegue nos amar verdadeiramente, né? Porque se eu carrego uma culpa, se eu carrego uma raiva, uma interpretação ali errônea sobre mim, como que eu vou entender que eu sou esse ser amável, né? Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. Ele fala aqui também, né? Isso coloca sobre os princípios da expiação, onde a percepção é curada. Essa percepção é curada aqui que ele fala é exatamente o que eu estou explicando. Que eu compreendo, tá, gente? Que eu estou explicando. Seria isso, você conseguir voltar naquele evento onde você carregou essa interpretação errônea e com isso você se liberar disso. Isso é a cura, né? É você mudar aquela percepção que você teve. 39. O milagre dissolve o erro porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. Olha lá, novamente, o milagre dissolve o erro. Que erro? A ideia que você tinha de erro, porque na verdade não existia erro. Você faz o que você pode o tempo inteiro. Então não tem como você errar. Isso é o mesmo que dizer que, por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. Anotei aqui também o 41. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim, corrigem ou espiam a percepção defeituosa da falta. Tem bastante estudos, né? Inclusive, se eu lembro agora o nome de um mestre que eu estudei ele bastante, ele fala muito sobre a integridade. Porque essa integridade, até a frase que está ali no início da minha capa ali do YouTube, né? O que seria isso? É você estar inteiro aqui. E para que eu esteja inteiro, eu preciso ir pegando, né, essas porções minhas que eu fui largando no meio do caminho. Ou seja, que eu fui achando que eu errei, que eu fui achando que eu era culpada, que eu fui achando que eu fiz errado. Então, a integridade, ela é de extrema importância. Nós precisamos ser íntegros com nós mesmos para depois a gente conseguir ser com o outro. Cadê aqui? O 45 também. Um milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontraste e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo está ciente. Essa parte que eu achei interessante, que ele fala, um milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontraste. Eu acredito que aqui é porque ele está dizendo sobre pessoas que seja, né, que eu vou associar mais com a parte sistêmica, que eu também trabalho e estudo, né? Seria como se eu conseguisse acessar ali memórias, né, dessa consciência arcaica de pessoas que, por exemplo, de um tataravô, de alguém muito antigo aí do meu sistema, que eu não cheguei nem a conhecer, né? Não cheguei nem a encontrar. É o que ele diz aqui, ó. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontraste e produzir mudanças nunca sonhadas em situações. 47. O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade do tempo diminua. Ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão. Exatamente, não tem tempo, né, para esse mundo abstrato, né? Não existe um relógio, um cronograma, né? Vai ficando tudo armazenado ali sem esse tempo cronológico que a gente está habituado aqui no nosso mundo externo. E ele fala aqui, ó, que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, ele é intemporal. Ou seja, né, não é de acordo com as nossas leis aqui do tempo do nosso mundo externo, e sim sempre voltado para o abstrato, para o nosso mundo interno. 48. O milagre é o único instrumento à tua disposição.
imediata para controlar o tempo. Eu notei aqui também a 50, né? Do tópico 2. Eu acho que eu nem falei que era o tópico 2, né? 50. O milagre compara o que tu tem feitos com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que está em desacordo. Exatamente aqui, ó. Você vai voltar lá no evento, né? Onde você carrega uma dor. E aí você vai soltar aquela dor, aquela interpretação daquele fato, onde aquilo te prejudicava, ou seja, estou em desacordo com a criação. Quando eu solto aquilo, quando eu consigo dissolver, transmutar, né? Não sei qual que é o nome que você gosta de usar, existem vários, né? Mas é bom a gente trocando, para às vezes para alguma pessoa uma palavra não faz sentido, você usa outra que ela faz mais sentido, né? Então, para você transmutar aquela dor, ou seja, dissolver aquela dor, você vai encontrar amor, não vai? Se você encontra amor, você fica mais parecido com a criação. Olha só que interessante, né? Então, aqui, tópico 2, revelação, tempo e milagres. Eu acho que eu não tinha falado dos outros tópicos, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Eu anotei o tópico 3 aqui do 2, né? Revelação, tempo e milagres. A reverência deve ser reservada para a revelação, a qual pode ser aplicada correta e perfeitamente. Ela não é apropriada para milagres, porque o estado de reverência é pleno de adoração, implicando que alguém de ordem menor se encontra diante do seu Criador. Tu és uma criação perfeita e deves experimentar reverência somente na presença do Criador da perfeição. Isso que eu achei bem interessante, porque a gente estuda, né, dentro das constelações familiares, que você tem que reverenciar, né? Não sei se essa reverência aqui seria a mesma, né? Mas como usou a palavra reverenciar, né? E aqui ele está dizendo que a gente tem que fazer isso somente na presença do Criador da perfeição. O milagre é, portanto, um sinal de amor entre iguais. Sim, aí até, né? Que todos nós aqui somos todos iguais, né? Ou seja, todos do mesmo tamanho, né? Não existe um maior, não existe um melhor. Isso a gente aprende dentro da abordagem sistêmica também. Iguais não devem reverenciar um ao outro, pois a reverência implica desigualdade. Sim, eu compreendi aqui o que ele quis dizer, né? Que se todos nós aqui somos todos do mesmo tamanho, todos iguais, não deveria haver essa reverência, né? Porque aí estaria implicando em desigualdade. Se eu vou me curvar para alguém ali, eu não estou enxergando aquela pessoa do meu tamanho, assim como maior, né? Foi o que eu compreendi. Circulei aqui o 4 também. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não significa que eu seja de qualquer modo separado ou diferente de ti, exceto no tempo. O tempo realmente não existe. E o tempo realmente não existe. Ele fala novamente aqui do tempo, né? Porque eu penso que quando a gente vai lidar com as nossas emoções, com esse abstrato, nosso mundo interno, não tem como a gente lidar com o tempo, né? Por isso que quando, no processo terapêutico, a gente volta nos eventos, sempre a gente vai o quê? Em cima da emoção. Então, eu tô sentindo ansiedade, eu vou rastrear aquela ansiedade. E eu começo a voltar onde foi que eu senti aquilo a primeira vez. E aí, realmente não existe tempo. Ou seja, eu não consigo... parece loucura, né? Dizer, nossa, mas ninguém consegue voltar ao passado e mudar alguma coisa, né? Nessa forma que tá aqui, o nosso mundo abstrato, ele não tem esse tempo, né? Então, a gente consegue voltar nesses eventos, porque a emoção, ela tá presente aqui, né? Não importa que se foi lá com 5 anos de idade, 3 anos de idade, ela está presente aqui no meu corpo adulto ainda. Então, foi isso que eu compreendi até aqui.